Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui você encontra, meu caro ouvinte, a oportunidade de conhecer cada vez mais o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, pois o autor Pedro de Camargo, em uma de suas obras em que estamos abordando no momento, o livro Em Torno do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira, vem nos trazer capítulos de episódios de encontro com Jesus, personagens diversos, que vem nos apresentar as perspectivas da palavra do Senhor Jesus, para que possamos nos qualificar, nos fortalecer, nos sentir consolados e, dentro da convicção adquirida, estabelecer uma qualidade para o uso do nosso livre-arbítrio e nos sentirmos assim, com o propósito definido no sentido da vida, um sentido para viver, vivendo a alegria cristã que a prática do Evangelho proporciona para cada um de nós. Então são ferramentas que nós estabelecemos como concurso de auxílio para as nossas vidas. Hoje vamos estudar o capítulo Pilatos e a Verdade. E Pedro de Camargo tira uma passagem do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, onde Jesus disse: Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu sou a verdade. E Pedro de Camargo escreve: O Cristo de Deus veio ao mundo dar testemunho da verdade, e o fez de tal maneira que pôde dizer com justeza: Eu sou a verdade. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não está aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João capítulo 18, versículos 33 e 36 e 37. E Allan Kardec traz a perspectiva da vida futura nesse capítulo. Por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele representa em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem da Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo,
pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. Ele se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. E Pedro de Camargo continua, referindo-se a um filósofo alemão, Kisserlin. Assim se exprime a propósito daquela afirmativa do Mestre por excelência. Jesus não precisava da luz de fora. Ele mesmo é a luz. Não investigou a verdade. Ele possui a verdade. Ele mesmo é a verdade. E diz bem o pensador germânico: os terrícolas buscamos a verdade, procuramos, investigamos, porfiamos pela sua conquista. Esse é o nosso dever, o processo único, graças a cujo emprego alcançaremos nossa emancipação. Jesus, porém, é o revelador da verdade, é o seu expoente máximo na terra. É a mesma verdade humanada. Muita gente há que confunde verdade com erudição, com certa quantidade maior ou menor de conhecimentos, desta ou daquela disciplina, aqui denominada científica. A verdade não é bem isso. Ela é alguma coisa distinta do intelectualismo, máxime desse intelectualismo estéril, que se presta somente como objeto de adorno, para a satisfação de vaidades. O homem pode ser um intelectual, um homem de letras, sem que todavia possua a verdade. Há indivíduos reconhecidamente talentosos, que vivem inteiramente divorciados da verdade, já por conveniência e interesse, já mesmo por ignorância. Sim, por ignorância, repetimos, pois é possível o homem ser erudito, saber muita coisa, ocupar posição de destaque e, a despeito de tudo isso, achar-se nas condições de Pilatos, quando dirigiu a Jesus esta pergunta: mas, afinal, que é a verdade? Vamos, pois, tentar dizer aos Pilatos de todos os tempos o que é a verdade. Verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, segundo certo critério íntimo, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. O homem veraz, ou seja, que é amigo da verdade, não é o que sabe muito, é o que não simula nem dissimula. Ou seja, meu caro ouvinte, não é o que aparenta e nem engana, deixando transparecer no exterior aquilo que vem do seu interior. O homem da verdade é aquele cujo falar é sim, sim, não, não, como preceitua o Evangelho. O homem da verdade não usa de subterfúgio, nem de circunlóquios, ou seja, que faz rodeios. Não se mascara com qualquer espécie de disfarce. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. É do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ou seja, meu caro ouvinte, tudo aquilo que a nossa consciência disser, tudo que o coração pedir, e assim procedermos em função da ação, das atitudes e das escolhas que realizamos a partir dessas fontes, nós estamos sendo coerentes conosco mesmo, dizendo sim para o sim. E quando dizemos não para o não,
também o cristão deve dizer não, quando não compreender, quando não concordar, quando não se permite a vivenciar ou comungar com o mal. Ou seja, pela mesma fonte da consciência que diz não, os atos, as palavras e essa coerência será também uma negativa. Resumindo, sejamos fiéis à própria consciência, aos princípios alcançados e à voz do coração que nos conclama a conquista do sentimento. A verdade é também força, energia moral, fortaleza de ânimo. Ela é incompatível com as atitudes dúbias, indecisas, pusilânimes, ou seja, de fraquezas. Em toda e qualquer conjuntura, conserva-se inabalável, inalterável. Nada a entibia, ou seja, nada a diminui. Desconhece temores, é alheia às ameaças. Nunca duvida do seu êxito. Crê piamente na vitória de si mesma. A fé é sua aliada inseparável. Espera, confia, nunca desanima. A verdade é também por natureza incorruptível. Não há razões de interesses que a demovam. Não conhece quaisquer valores além daquele que ela mesma representa e encerra. Nada a seduz senão o seu próprio império e a sua própria realeza. É inacessível ao suborno. Todos os 1000 artifícios de fraude, do embuste, dos falsos raciocínios, em que é fértil o egoísmo humano, quando pretende mascarar a mentira, encontra, na verdade, pronta e enérgica repulsa. Então eis o caminho da conquista da coerência, meu caro ouvinte. Uma vez que buscamos o entendimento da ética, da moral cristã, da luz libertadora do Evangelho de Jesus, e nos esforçamos para ter como meta essa realização pessoal no acréscimo de valores para atingir as características do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita, do homem de bem, que são as metas que buscamos e temos por o referencial o próprio Jesus, a própria verdade em pessoa no Evangelho que ele executa e nos traz agora através da palavra de seus mensageiros celestes. Vamos continuar analisando Pilatos e a verdade já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a obra Em Torno do Mestre. O autor, você já sabe, meu caro ouvinte, é Pedro de Camargo, que tem por pseudônimo Vinícius. A editora é da Federação Espírita Brasileira. Estamos analisando o encontro de Jesus com Pilatos, governador da Judéia, que julgou o mestre e o entregou ao povo para que ele então fosse condenado e crucificado. Então, Jesus, diante de Pilatos, ouve essa questão com relação à majestade divina de Jesus, se ele era rei. E onde estava essa verdade? No entanto, a verdade estava diante dele mesmo, não é, meu caro ouvinte? Como alguém pode perguntar onde está uma coisa que está bem diante de si mesmo? Então assim procedeu Pilatos.
E quantos Pilatos ainda trazemos em nossas personalidades, duvidando às vezes dessa verdade, ou não vivendo-a depois de compreendê-la. São as artimanhas do egoísmo que nós temos que dar curso diferenciado do mesmo potencial para o sentido da coletividade, de doarmos-nos de nós mesmos oportunidades de serviço, de amparo, de acolhimento e qualificação para a nossa sociedade, reformando-nos intimamente primeiramente. Então temos todo esse referencial como recurso educativo para ter como meta o esforço realizado e assim alcançar esses valores. É certo que todos nós ainda estamos muito distantes desses valores, mas Jesus é a meta, é o exemplo vivo, é o guia da humanidade, é o referencial para todos nós, a própria verdade. E Pedro de Camargo continua dizendo: outro característico inconfundível da verdade é a ação. A verdade não fica inativa. Como potencial do espírito, ela permanece em constante atividade. Por mais que as multiformes modalidades do interesse a persigam e combatam, ela jamais se dá por vencida. Reage sempre, ainda que sem violência, mas com denodo e perseverança. 1000 vezes repelida, 1000 vezes retornará ao seu posto, de onde não há força capaz de desalojá-la. A verdade finalmente é a sentinela de Deus, que do nosso interior nos adverte sempre, até que a ela um dia nos rendamos, dizendo: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Eis aí porque Jesus entendeu de bom alvitre não dar a resposta a Pilatos. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Então repare, meu caro ouvinte, que Pilatos não ouve a resposta do Cristo. Jesus permaneceu em silêncio, porque tamanha atrocidade de alguém que faz uma pergunta de algo que está diante de si mesmo, que é a verdade, e a verdade está ali diante dele mesmo, o próprio Cristo. Então Jesus não respondeu. Este homem tinha, como tem todos os Pilatos, a verdade viva e palpitante no seu íntimo. Sentia-se em positivo e franco conflito com ela, quanto à condenação da vítima inocente. Condenação reclamada pela prepotência do século, apoiada na ignorância das massas populares, encontrando-se, pois, em contato direto com a verdade. Sim, meu caro ouvinte, porque naquele dia era dia de festa judaica, e o povo poderia escolher entre 2 ladrões, ou entre 2 condenados, no caso. E Jesus era um deles, e o povo escolhe o outro que havia de ser condenado, que era Barrabás, que tinha a proposta do uso da força, da espada, da violência, para destruir, para dominar, para colocar-se em oposição violenta contra o sistema. E do outro lado tinha Jesus, com a proposta do amor, da educação do espírito, da libertação de todo o mal, da ação coerente com a verdade da própria consciência, sem jamais usar de violência ou desenvolver o ódio. Já pelo interior, já pelo exterior, Pilatos, contudo, não sabia onde ela se achava, nem o que ela era. Sua conduta em desacordo com seu foro íntimo, lavrando sentenças de morte contra aquele
cuja inocência publicamente confessara, atesta em realidade que Pilatos não se achava em condições de perceber a verdade, de saber e sentir o que ela é, de aquilatar do seu valor e importância. O que o preposto romano entendeu perfeitamente bem foi o que o seu cargo, a sinecura de que esplendidamente vivia. Sinecura, meu caro ouvinte, significa um cargo ou trabalho bem remunerado que não requer muito esforço. Estava em jogo. Diante da possibilidade de cair das graças de César e perder o posto que ocupava e as prerrogativas que fruía, o romano contenta-se com um platônico protesto acompanhado da célebre cerimônia do lavar as mãos, e assina covardemente a sentença de morte contra a própria verdade. Aqui está, meu caro ouvinte, o maior símbolo do egoísmo no Evangelho, a personagem Pilatos, que, podendo ter agido em favor de Jesus, lava as mãos, ou seja, omite-se, afasta-se, diz não ser dele esta responsabilidade. Então, é a atitude que cada um de nós deve considerar. Quando estivermos diante da possibilidade de exercer o bem, jamais nos omitamos. A despeito disto, meu caro ouvinte, Allan Kardec fez a questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E responderam os instrutores da humanidade: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Assim continuam procedendo os Pilatos de todos os calibres, nas múltiplas emergências da vida, em que são chamados a se pronunciarem na escolha entre a verdade e o interesse. Então todos nós, meu caro ouvinte, podemos estar diante dessa situação. O bem que se possa fazer no limite das nossas forças, se nós nos omitirmos, e não poderemos então realizar a contento a ideia de satisfação, porquanto responderemos pelo mal que haja resultado de não havermos praticado o bem. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja como é importante a mensagem do Mestre no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Permanecer na palavra de Jesus é estar conectado com o seu propósito, é desejar de coração, é estabelecer um conjunto de interesses, do uso da vontade, da força, do esforço contínuo de manter-se em conexão, em comunhão com esse propósito, e conhecendo suas diretrizes, esforçar-se para realizar em atitudes, palavras e pensamentos. Eis a meta. Desta forma, conheceremos a verdade, que é o próprio Evangelho, que é o próprio Jesus. E essa verdade nos libertará. Nos libertará do que, meu caro ouvinte? De todo mal que possa ser construído por nós mesmos. Este é realmente o mal que existe, aquele que nós realizamos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Todas as outras conexões de fora para dentro que nos alcançam, alcançam-nos por sintonia, pela lei dos fluidos, pela lei de causa e efeito, mas porque o mal também existe em nós. Então eis a proposta, a libertação de todo o mal, conhecendo a verdade, que
que é o próprio Mestre, em seu próprio Evangelho, se permanecermos em sua palavra. Vamos refletir, vamos estudar o Evangelho de Jesus, vamos trazê-lo como ferramenta para as escolhas de nossas vidas, e então encontraremos esse caminho que é árduo, que é difícil, sim, porque ele é meritório daquele que se esforça, que trabalha, que batalha e permanece no esforço dessa conquista para sempre. Porque a oportunidade de trabalho e de conexão com esses valores nos dá toda a luz, todo o amor, toda a libertação com Deus em nossas vidas hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.